Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora o que eu quero falar um pouquinho com vocês é um pouquinho mais sobre o CSS, tá? E para isso eu preciso falar de um conceito novo chamado de Box Model, ou modelo de caixa, tá bom? O que seria isso? Bom, se você reparar, o código que a gente fez lá com um H1, um H2 e alguns parágrafos, eles se comportaram mais ou menos como como se comporta quando a gente digita algo no Word, né? A gente vai digitando no Word e uma coisa vai ficando embaixo da outra, ocupando 100% da largura disponível da página, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma, tá bom? Mas e como que eu consigo fazer, então, para, por exemplo, determinar um tamanho de um título, determinar um tamanho de um parágrafo, determinar uma margem de um parágrafo para o outro, de um título para o outro, né? Ou colocar uma borda em um elemento, em um parágrafo, em um título, uma borda só embaixo, uma borda só em cima, enfim, tudo isso está relacionado a esse conceito de modelo de caixa, né? É como se fosse o seguinte: cada vez que a gente coloca um H1, um H2, um parágrafo ou uma série de outros elementos que a gente ainda vai ver, eles se comportam como uma caixinha na nossa página, tá? E essa caixinha, ela pode ser formatada. Eu posso criar um tamanho, eu posso criar um margeamento, um padding. O que seria um padding? É um espaço interno de um elemento entre o seu conteúdo e a borda, né? A beirada lá externa desse elemento, tá bom? Bom, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse conceito aqui na prática e daqui a pouco a gente volta para os slides, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu brackets. Eu tenho esse documento aqui e é o seguinte, até agora, como que eu estava mostrando esse código, né, para vocês lá no Chrome? Eu vinha lá no meu, vinha aqui, clicava com o botão direito e abria esse cara no Chrome. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui, tá bom? Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Olha só, o Brackets, ele tem uma ferramenta muito legal que inclusive é um dos motivos de eu utilizá-la em aula, que é esse pequeno ícone aqui do canto. Olha só, vou aumentar o zoom, é esse cara aqui, ó, tá? Isso aqui é o Live Preview. O que isso significa? Significa que se eu clicar nesse cara aqui, o que o Brackets vai fazer? Ele vai abrir uma instância do meu navegador e vai criar como se fosse um canal de comunicação entre o Brackets e o meu navegador, tá? E tudo que eu fizer aqui no Brackets vai ser instantaneamente mostrado no meu browser, sem nem que eu precise salvar. É na hora, tá bom? Então, olha só. Vou clicar nesse cara. Vai esperar um pouquinho, que ele está montando uma instância de um servidorzinho para mim. Tá lá, repara que o endereço aqui já é um outro endereço lá no Brackets e tudo mais, tá? Está montando ali. Muito bem. Estou com a minha página aberta, repara que ali tem um número de IP, isso aqui significa que não é o meu arquivo físico lá que está na minha pasta, né? É um servidorzinho montado, mas tirando essa parte técnica de lado, o importante para a gente é saber o seguinte, olha só, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar essa janela nesse canto e esse cara vai ficar nesse canto daqui, tá bom? Muito bem, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu tirar esses tabs aqui, mesmo que não seja tão correto, mas eu vou tirá-lo assim mesmo para ficar mais fácil, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho esse cara, não tem problema ficar tão grande assim, muito bem. Olha só, por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma outra cor, vou colocar DDD, olha só, repara que já está mudando ali, tá? Se eu quiser AAA, o preto, olha lá, já mudou, eu nem precisei salvar, tá bom? Então essa que é a ideia, tá? Live preview aí do Brackets, ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora, então, se eu lembrar lá dos meus slides, né, eu tinha o margem, a borda, o padding, né, então, desculpe, a margem, a borda, o padding e depois a largura e a altura. Então, olha só, repara uma coisa, eu vou pegar o meu H1 e vou colocar um background color. Background color, vou colocar um yellow. Desse jeito, prontinho. Aplicou ali, tá? Agora, digamos que eu queira aplicar uma margem na esquerda, desse lado aqui, tá? Então, para eu fazer isso, eu venho aqui, ó, margem, esquerda em inglês é left. Vou colocar 50 px de margem, olha só, prontinho. Aplicou 50 pixels de margem na esquerda. Se eu quiser colocar 50 px de margem no topo, olha só, margem, top, 50
px. Pronto, distanciou ali, ó, colocou uma margem ali, tá? Vou zerar esse cara aqui, desse jeito, deixei só uma margem em cima, tá bom? Agora, e se eu quiser, por exemplo, eu não quero aplicar uma margem aqui, porque se eu lembrar bem, ó, vou colocar de novo só para a gente entender, repara que o meu H1, ele tá com a corzinha amarela ali, né? O cor de fundo amarela. Quando eu dei uma margem, tudo veio para cá, né? Tudo distanciou, né? Inclusive essa parte amarela aqui. Só que eu não queria isso, eu queria distanciar só o espaço interno de dentro do meu H1, de dentro dessa caixa amarela aqui. Para isso, olha só, eu vou zerar aqui de novo, 0, e eu vou vir aqui, ó, padding left. O que isso daqui vai fazer? Ele vai dar um espaço, mas não um espaço da caixa amarela para fora, mas sim um espaço interno ao elemento, tá? Para vocês entenderem, 25px, olha lá, 25px de enchimento, de espaçamento, de respiro ali, tá bom? Poderia também colocar um padding top de 50px, olha só, e um padding bottom de 50 pixels. Tá lá, ok? Só na direita que eu não coloquei, só para ficar igual, padding right, certo? De 25 também, igual o da esquerda. Olha só. Opa, coloquei errado aqui, aí não vai funcionar. É isso aí. Então tá lá, ó. Aqui eu tenho um espaçamento, só que como não coube, ele trouxe para a linha de baixo, né? Se eu aumentar um pouquinho só aqui, prontinho. Tá certo? Então o padding é isso, é o enchimento interno ao elemento. E o margem é o espaçamento externo ao meu elemento, tá? Tanto é que se eu colocar um margem bottom também, olha só, ele vai distanciar 50px, ele vai distanciar do elemento de baixo, ok? Colocou ali um espaçamento, uma distância maior entre o elemento de baixo. Por exemplo, se eu quiser agora que todos os meus parágrafos tenham um espaçamento maior do que esse que é o padrão, margem bottom, por exemplo, vou colocar 50px. Olha só, distanciou 50 pixels de um parágrafo para outro. Ah, mas 50 pixels é muito, só diminui aqui, ó. A gente vai testando e vai vendo em tempo real ali no Chrome, tá? Não precisa nem salvar. Quando você gostar do resultado, só salvar. Tranquilo, tá bom? Então, eu falei do margem, falei do padding e também temos a propriedade borda, né? Então, por exemplo, no meu H2 agora, eu vou aplicar uma borda. Então, ó, border, tá? Por exemplo, border color. Vou colocar um red para ficar fácil. Pô, não aplicou, né? Não aconteceu nada. Por quê? Porque para a borda eu preciso de pelo menos 3 propriedades. A cor da borda, o tipo da borda e a espessura da borda, tá? Então, border color, border style. Aí eu tenho alguns tipos de borda. Tenho o dashed, dotted, pontilhado, né? O dashed é tracejado, o dotted é pontilhado, double, borda dupla. Tem algumas bordas bem horrorosas mesmo. Por exemplo, o groove, olha só. Colocar a pior de todas, né? Não dá para ver muito bem porque eu preciso de uma espessura. Então é border width. Vou colocar 10px aqui com bastante espessura, olha só. Tá? Coloquei ali. E vou colocar um padding também, tá bom? O padding, pessoal, eu posso colocar lado a lado, né? Padding top, padding right, bottom e left. Ou eu posso colocar de uma única vez, por exemplo, ó, padding 25px. Eu vou detalhar isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho esse cara aqui pra gente poder enxergar. Olha só que borda horrorosa, ó. Ele faz tipo um chanfro, né? Sei lá, fica um negócio esquisito. Mas eu vou mudar aqui só pra gente ver a diferença. Double. Deixa eu ver se é assim. É isso aí. Borda dupla, borda solid, borda pontilhada, é o dotted, borda dashed, que é tracejada. Olha só. Tem alguns tipos de borda aí pra gente brincar, tá bom? Eu poderia também colocar a borda só embaixo, né? Então, por exemplo, vou colocar um dotted aqui. Vou diminuir a espessura, que tá horroroso isso aqui. 5px, tá bom? E vou colocar aqui um border bottom. E colocar border bottom em todo mundo aqui para ficar certinho, tá? Border, olha só, bottom, ok? Muito bem. Poderia colocar, se eu tirar a cor da borda, ele vai pegar a cor
do texto, né? Essa propriedade aqui, ó. Se eu tirar esse cara daqui, olha só, ele pega ali a cor da fonte, né? Mas eu vou deixar para ficar certinho, tá bom? Então sempre procurem usar essas três propriedades: a cor, o estilo e a espessura, né? A espessura da borda, ok? Bom, voltando aqui no meu slide, então, olha só. Então eu falei aqui do margem, do borda, do padding. Aí faltou falar da largura e da altura, tá? Então vamos lá, voltando aqui no meu brackets e abrindo aqui o meu Chrome, é isso aí. Então largura e altura funcionam da seguinte forma: eu vou pegar o meu H1, Como eu coloquei muita altura, muito padding e tudo mais, talvez fique difícil de visualizar, por exemplo, a altura. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um widget de 150px, por exemplo. Olha só, o widget de 150px, tá? Ele ficou desse tamanho e o conteúdo excedeu, é o padrão, tá? Como não coube, ele excede o tamanho ali. Não se preocupem com isso. Eu poderia aumentar um pouquinho, enfim, tá bom? Fiquem à vontade aí para experimentar, tá certo? Então, largura é a propriedade widget e o height é a propriedade, é a altura, certo? Então, se eu colocar aqui 500px, vai ficar enorme esse negócio, só para demonstrar ali, olha lá. Ficou com 500 pixels de altura, tá bom? Só que, na verdade, esse cara ficou um pouquinho mais do que 500px, porque a propriedade padding ela é somada ao tamanho, tá? Então, no caso aqui, como eu tenho o padding bottom de 50 e padding top de 50, o final mesmo, ele ficou com 600. 500px e mais 50 de cima e 50 de baixo. A gente vai ver em detalhes isso aqui ainda, tá bom? Mas só para vocês saberem que tem esse efeito. Aí o padding ele vai somar a propriedade height para determinar a altura final mesmo, a altura de verdade aqui do elemento, tá bom? Muito bem. Então é isso. Com relação à largura e altura também nós já falamos. Vamos voltar aqui no meu slide, tá? Então é isso. No próximo vídeo eu vou detalhar um pouquinho mais todos esses conceitos aí e a gente vai entender algumas outras coisas com relação ao Box Model. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.